Olá pessoal, tudo bem? Aqui vos fala o professor Salomão. Pessoal, vamos aqui, portanto, dar seguimento à nossa trajetória, à nossa jornada. Bem, vamos aqui tratar pontualmente, pessoal, da repartição de receitas tributárias. Bem, já havíamos tratado anteriormente para vocês que, no que tange pontualmente, as regras de repartição de receitas tributárias é indispensável uma prévia anotação, uma prévio conhecimento das regras de competência tributária. Você sabe, você estudou, você conhece que a competência tributária, pessoal, ela é exercida pela ente federativo tributante. Então, a União tem os seus tributos e institui seus tributos, observando, portanto, a regra de competência tributária. Os estados têm seus tributos e instituem seus tributos, observando o que, gente? A sua regra de competência tributária. Mesma medida, os municípios têm seus tributos, instituem os seus tributos e observam as regras de competência tributária previstas na Constituição. Nessa sistemática, nessa ressonância, falar de competência tributária é você pegar uma moeda e dizer que numa das facetas da moeda é competência e na outra é a repartição constitucional de receitas tributárias. Bem, no que tange a repartição de receitas tributárias, você já sabe que a União fica com aproximadamente 60% de toda a arrecadação de tributos. Os outros restantes 25% aos estados, DF, e os 15% a quem, gente? Aos municípios. Mas cuidado, pessoal. Se ele arrecada os tributos, não significa dizer que ele retém esses valores. Não. Ele arrecada tributos. Mas, sequencialmente, a Constituição diz que haverá uma sistemática pontual de repartição. Então, veja, nesse sentido de 60%, na realidade, é só quanto à arrecadação, inclusive é um valor aproximado. Sequencialmente, o que vai acontecer, pessoal? Sequencialmente, desses 60% que a Constituição autoriza de arrecadação, nós temos o que, gente? Uma fragmentação, um rateio, uma divisão, um repasse para os outros estados, para o Distrito Federal, para os municípios e para o território federal, se existir. Mesma medida é os estados repassando os tributos estaduais conforme os ditames constitucionais para os seus municípios. Agora é interessante observar que os municípios não repassam recursos para os estados, os municípios não repassam recursos para a União. Mesma coisa, o estado repassar recursos para a União. Esses repasses de receitas públicas derivadas, tributos, estou falando de tributos, tá? Eles são categoricamente assim organizados. A unidade federativa, a arrecadadora, repassa para a unidade federativa destino. E a unidade federativa destino, pessoal, é sempre uma unidade federativa periférica menor. Como é que é isso? Olha só. Isso tudo é uma decorrência clara e ontológica, pessoal, do Pacto Federativo, em que determina, portanto, uma sistemática de organização política administrativa da República Federativa do Brasil. Então, toda a organização do Estado brasileiro observa essa sistemática de organização política administrativa. De tal maneira, de tal consequência, de tal amplitude, que a unidade federativa central, ela repassa para os estados, repassa para o Distrito Federal e repassa para os municípios. E, havendo o território federal, há hipótese também de repasse para o território federal. Lembrando que o território não é uma unidade federativa, é uma autarquia geográfica, conforme lições da jurista Maria Silva Zanella de Pietro. Bem, sequencialmente, pessoal, nós temos estados repartindo, portanto, a fatia do bolo dos tributos para os municípios nos limites da Constituição. Então, regra é essa. A unidade federativa maior repassa para a unidade federativa menor. E, sequencialmente, essa unidade federativa maior, arrecadadora, vai repassar recursos para quem, gente? Para a unidade federativa menor destino. Tranquilo, tá de boa, entendeu, meu querido? Graças a Deus. Vamos seguir em paz. Bem, nesse sentido e consequência, pessoal, nós temos aqui uma regra pontual. Quando nós falamos de repasses, não são somente, pessoal, olha só, tributos diretamente enviados, depositados pontualmente, pessoal, em contas dos cofres públicos dos estados. Não é isso assim, não. Existe a possibilidade, pessoal, inclusive, de haver os chamados repasses indiretos, que são, na realidade, a existência de fundos. Então, vamos aqui. Primeiramente, pessoal, o que eu vou trabalhar com vocês são repasses diretos, ou seja, recursos públicos que são arrecadados
em razão do âmbito da competência tributária da unidade federativa e, sequencialmente, eles são repassados a uma unidade federativa de destino. E, necessariamente, é uma unidade federativa menor, ou seja, a União para os estados para os seus municípios. É nesse sentido. Bem, na mesma medida de consequência, nós temos também a possibilidade de haver fundos, de haver, ou seja, intermediários, por exemplo, o Fundeb, ou o Fundo de Participação dos Municípios. Fundos. E esses fundos, pessoal, eles vão exercer, portanto, uma situação de intermediário entre a ponta da fonte arrecadadora e que vem o repasse de recurso para a unidade federativa de destino. Então, a unidade federativa de origem que arrecada o tributo, ela vai ter como intermediador um fundo que vai repassar esse recurso para quem, gente? Para a unidade federativa destino. Esse caso, pessoal, nós temos a chamada repartição indireta. No que tange a repartição direta, eu queria deixar bem claro uma coisa para vocês muito importante. Vejam, pessoal, esse repasse de recursos indiretos leva em consideração sempre que a unidade federativa irá, portanto, receber receitas provenientes de tributos arrecadados na unidade federativa de origem. Tudo bem, isso aí sabemos. A mesma coisa com o repasse direto. Só que tem um porém, existe um intermediário. E esse intermediário, pessoal, ele irá fazer as devidas observações quanto a incoerências, incorreções e desigualdades, para que haja, portanto, pessoal, a devida repartição. Então, o fundo, pessoal, ele só vai repassar esses recursos quando necessários, observando que a unidade federativa de destino, ela observou os critérios constitucionais e legais pertinentes para o repasse. Agora veja, além dessa função pontual que nós temos dos fundos, que inclusive são uma espécie de barreira para esse dinheiro não ir a rodo. Imagina, pessoal, o cenário brasileiro de corrupção, o dinheiro desse vem e é distribuído. Imagina. Então tem que ter um fundo mesmo. Então esse fundo ele vai fazer uma espécie de intermediário e inclusive ele vai fazer análise quanto a índice e correções, buscando verificar se existem imperfeições desse repasse. Então, nesse mesmo sentido de coerência, pessoal, nós temos pontualmente os tribunais de contas. Os tribunais de contas, pessoal, eles vão analisar, verificar pontualmente as cotas de participação por cada unidade federativa e destino que receberá esses recursos de fundos. E sequencialmente, olha só, esse Tribunal de Contas, no caso pontual aqui falado, o Tribunal de Contas da União, ele irá, pessoal, realizar a fiscalização, inclusive in loco, da aplicação desses recursos. Um caso bastante interessante, pessoal, que aconteceu no Maranhão e repercutiu aí no Brasil inteiro, foi inclusive notícia jornalística, aconteceu em 2017 e envolveu, pessoal, inclusive uma situação de 3 escritórios de advocacias que estavam cobrando, com base na relação jurídica contratual, 20% a nível de honorários advocatícios. Mas quais seriam os recursos a serem pagos? Seriam recursos oriundos de fundos. Pessoal, num primeiro momento, você não identifica uma impropriedade nisso. A questão é o seguinte, é que esse recurso que ia pagar esses escritórios é decorrido de fundos. Pessoal, vamos trabalhar aqui o exemplo do Fundeb, que é um fundo destinado à educação básica, aos professores, enfim, paga o serviço dos docentes, professores, enfim, da educação básica. Esse recurso, pessoal, ele não pode ser alocado para pagar uma conta de um servidor público. Ele não pode ser alocado para custear uma obra pública. Então, ele também não poderia custear, pessoal, os honorários advocatícios de um advogado que trabalhou honestamente, trabalhou de forma correta, mas são recursos que já têm uma vinculação com o destino. E eu queria reverberar uma atenção para vocês, eu não estou adentrando no direito administrativo, tá? Mas eu tenho certeza que quem assistiu minhas aulas de administrativo lembrou pontualmente dos chamados requisitos de validade dos atos administrativos. Você lembra disso. Inclusive, nós identificamos isso na lei da ação popular, enfim. A regra é essa, a regra de ouro que eu vou te dizer é essa aqui, ó. CONFOF, competência, C de competência, O de objeto, motivo, MO, motivo, forma,
finalidade. Competência, objeto, motivo, forma, finalidade. Com FOF. Competência, objeto, motivo, forma, finalidade. Então, esses recursos, eles têm uma finalidade pública própria. E essa finalidade, pessoal, quando desvirtuada, mesmo que seja para incidência também pública, há o fenômeno da predestinação. Pessoal, a predestinação para os fundos não é admitida, mesmo que seja uma predestinação lícita. E o que é uma predestinação lícita? É o exemplo que eu te falei. O dinheiro sai de um fundo e é aplicado pontualmente para custear a segurança pública, por exemplo, do Estado, ou custear a saúde. Uma predestinação lícita. Mesmo nesse caso, não pode, porque são recursos, pessoal, naturalmente vinculados desde a origem da arrecadação, da distribuição do recurso, da repartição até o destino. Ele tem destinação própria. Então, qual é o expoente aqui? Veja, tais recursos não podem, por mais que sejam utilizados para pagar honorários advocatícios dos 3 escritórios que foram contratados pontualmente para defender as prefeituras quanto ao repasse coerente do Fundeb, não poderia jamais ser serviços de dinheiro, pessoal. Eu lembro que parece que era 1,4 milhões, uma coisa assim, de reais. Não servir. Pois, eu, inclusive, coloquei aqui para vocês o julgado, aí você confirma se é milhões. Parece que é milhões, 1,4 milhões. Pois bem, esse dinheiro todinho, pessoal, ele não é vinculado para pagamento de honorários advocatícios. Não pode haver essa destinação. Eu coloquei esse julgado aqui, inclusive não é do STF. Muita gente pensa que julgado, é STF, STJ. Não, é do Tribunal de Contas da União, ok? Outro ponto interessante, pessoal, que reverbera a questão dos fundos, veja que a sistemática do repasse de fundos é muito rigorosa, né? É quanto à questão da fiscalização. Meus amigos, por mais que os recursos tenham saído dos cofres públicos federais e estejam sendo aplicados coerentemente, licitamente, sem impropriedades, com base, pessoal, na atuação do município, vamos supor, do recurso do Fundeb, que vai para uma creche e tal, ele não deixa de passar pela fiscalização do órgão de origem. E qual é o órgão de origem de fiscalização, pessoal? O Tribunal de Contas. Além, evidentemente, dos demais gestores do fundo. Então, veja, o julgado que eu coloco aqui para vocês do SUS, ele reverbera isso. Ele reverbera que, por mais que os recursos sejam migrados para outras unidades federativas, eles não deixam de ter a sujeição da fiscalização, no caso pontual com o recurso federal, pelo Tribunal de Contas da União. Beleza, pessoal? Bem, vamos aqui seguir nosso barco. Eu acho que tá bom, né, dessa parte aqui. Assim, eu coloquei esse gráfico aqui para vocês, vou mostrar a arrecadação no país, antes da Covid-19. Nós tivemos em 2019 287 bilhões de reais arrecadados. E repassados. Ora, se tivemos 237 bilhões de reais repassados, é porque houve o quê, gente? Antes, né, nós estamos falando aqui da ponta do iceberg, mas no fundo do iceberg tivemos o quê, gente? Uma verdadeira arrecadação de tributos. E se houve uma verdadeira arrecadação de tributos, é porque houve também o quê, gente? Uma verdadeira tributação. E houve, nesse sentido de consequência, por final, uma atividade econômica, industrial em ebulição, efetiva produção. Então foi um momento muito bom no país, a nível de atividade produtiva. Mas, infelizmente, tivemos aí a Covid-19, 2020, perante fatos e não argumentos. Infelizmente aqui, pessoal, chegou a esse ponto. Meus queridos, eu vou parar aqui por aqui, tá? Vou deixar aqui a anotação. No próximo bloco, eu já vou começar a tratar contigo pontualmente dessas regras de transferências diretas e indiretas. Meu muito obrigado a vocês, mas antes eu agradeço a Deus e a minha esposa, e sequencialmente a toda a minha família. E no mesmo medida e consequência, te desejo um bom dia, boa tarde e boa noite. Fique em paz, seja feliz e não esqueça, Deus realiza sonhos. Um grande abraço e até mais.